Se você está pensando em construir a sua casa ou algum projeto utilizando a laje treliçada, eu tenho 5 pontos importantes que você não pode esquecer durante a fase de escolha e execução. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e eu quero te apresentar 5 pontos, 5 detalhes importantes sobre a laje treliçada. Acredito que vai te ajudar muito durante a fase de elaboração e execução desse serviço. O primeiro ponto é a questão da armação treliçada, que diferente da vigota, aqui nós vamos ter apenas a questão da armadura. E para você compreender como que é feita a questão da escolha do tipo de treliça que vai ser utilizada na vigota, nós temos alguns pontos importantes. Aqui nós temos um esquema de uma treliça. Normalmente as treliças são vendidas a 6 metros, 12 metros, então isso vai depender muito da questão do mercado. A treliça ela vai ser composta pela questão do fio superior, que é essa região aqui da nossa treliça. Nós vamos ter a questão dos fios inferiores, nós vamos ter as barras transversais e isso vai influenciar na questão da altura da nossa armação treliçada. Memorize bem esses pontos que eu acabei de falar, que é a nossa segunda fase da nossa aula. Essa tabela aqui é da ArcelorMittal, aonde nós vamos ver a questão de armação das treliças. Uma vez que nós temos bem definido qual que vai ser a treliça utilizada na questão da vigota, fica muito fácil de compreender as etapas de como que vai ser feito a escolha da vigota. Essa primeira coluna, nós temos a questão do modelo da treliça. Vamos pegar esse modelo TB12M. Vamos ver o que significa cada pedaço dessa nomenclatura. O TB vai fazer referência à treliça belga, o 12 a 12 centímetros de altura, e eu já quero chamar a sua atenção para a terceira coluna. Esse 12, ele vem dessa coluna, que é a altura. E o M faz referência à questão média dessa treliça. Se na nomenclatura do modelo de treliça você vê a letra L, significa leve, o M, referência à média, o R, reforçada e o P, pesada. Essa segunda aqui faz referência à designação do tipo de treliça que nós vamos ter. Vamos pegar um modelo para nós compreendermos na prática como que é feita a leitura desse tipo de treliça. Vamos pegar o modelo TB12M, no qual a designação vai ser TR 12645. O TR faz referência à treliça, o 12 a nossa altura, que no caso é de 120 milímetros ou 12 centímetros. Já esses próximos pontos é que eu falei que você não poderia esquecer qual que era a posição do fio superior, do fio inferior e também da questão da diagonal. Ah, agora eu entendi! Após o 12 nós temos o 6, e o 6 ele vai fazer referência ao fio superior, que ele vai ter a bitola de 6 milímetros. Já o 4 faz referência à diagonal, aonde nós vamos ter a bitola desse aço de 4,2 milímetros. E já o 5, ele vai fazer referência ao fio inferior, aonde ele tem a bitola de 5 milímetros. E o peso linear dessa treliça vai ser de 0,886 quilos por metro. Ou seja, a cada metro nós vamos ter esse peso na nossa treliça. E vale ressaltar que a Belgo, ela fabrica essas treliças e manda para a fábrica no tamanho de 8, 10 e 12 metros de comprimento. Já a segunda dica que eu quero te dar sobre laje treliçada é em relação à vigota. Lembra que eu te falei que vigota é diferente da armação treliçada? Aqui nós vamos ter alguns complementos. Aqui nós vamos ter a escolha da nossa armação treliçada, uma vez que você definiu anteriormente, que você aprendeu na primeira dica. Aqui nós vamos ter a base de concreto, aonde vai ser inserida essa armação treliçada. E essa vigota treliçada ela vai ser composta por quê? A base de concreto, a treliça e também a armadura adicional. Para fazer a fabricação da nossa treliça, nós vamos ter uma chapa de 3 milímetros, que ela vai ser dobrada no tipo calha, onde ela vai ter uma dimensão de 12 a 13 centímetros por 3 centímetros de altura. E o concreto adicionado nessa base, o mínimo exigido pela norma é de 20 MPa. Já que vai ter um tipo de função estrutural. Concreto abaixo de 20 MPa, ele não é considerável um concreto estrutural. Uma vez que o fabricante compra essa treliça, por exemplo, da Belgo, o fabricante ele acaba produzindo as próprias vigotas na fábrica ou no canteiro que ele tem.
aonde ele vai adicionar a nossa armadura treliçada nesse tipo de concreto para fazer a questão da base. Já a nossa armadura adicional, ela vai depender do projeto, qual que é a solicitação de aço que ela vai precisar. Às vezes, o aço que compõe a nossa treliça não é o suficiente exigido pelo projeto. Daí nós podemos adicionar a questão da armadura adicional. E como que você vai inserir a armadura adicional na sua vigota? E isso você deve detalhar na hora que entregar para quem for fabricar a sua vigota, aonde você vai especificar a distância dessas barras que você vai inserir na vigota, qual que é a bitola do aço, isso com base na taxa de aço do seu projeto. E um ponto interessante que você já pode especificar quando você entregar o detalhamento para quem for produzir a vigota é o comprimento que você vai precisar, sendo que uma medida comercial é de 2,5 metros. Uma vez que você já sabe a questão da armadura treliçada, qual que é o comportamento da vigota, agora nós temos a questão do elemento de enchimento. E quais são os elementos de enchimento que nós podemos ter numa laje treliçada? Nós podemos ter o EPS, que é aquele famoso material semelhante ao isopor. Já outro material é a questão da lajota cerâmica. Nós podemos ter a questão do concreto e também o tipo caixão perdido para fazer a questão de enchimento. Lembrando que esse material que nós vamos utilizar como enchimento, ele acaba influenciando no peso da nossa laje treliçada. Para a questão didática, vamos adotar o EPS aqui nos nossos estudos. O EPS ele acaba tendo um grau de isolamento térmico e acústico que pode favorecer o seu projeto. Nesse modelo de EPS, nós vamos ter o comprimento, nós vamos ter a altura da lajota, a largura da lajota, nós vamos ter a questão dos encaixes, que é muito importante, que é a questão do encaixe horizontal e vertical. Uma vez que nós temos a nossa vigota e a nossa lajota, esses materiais eles são encaixados no processo de montagem da nossa laje treliçada. Já o nosso próximo ponto que nós devemos ficar atento na laje treliçada é a questão da capa de concreto. E essa capa de concreto ela vai variar com a altura da nossa laje. Se for até 10 centímetros, a nossa capa de concreto que nós precisamos mínimo é de 3 centímetros. Se tiver entre 11 a 24 centímetros a altura da nossa laje treliçada, nós vamos ter 4 centímetros de capa de concreto. Se essa laje for de 25 a 28 centímetros, a altura da capa de concreto é de 5 centímetros. Para você ver isso na prática, vamos ver essa ilustração que eu montei aqui para você ver como que fica no 3D. Aqui nós vamos ter a questão da nossa vigota, ao lado dela nós temos a questão do nosso material de enchimento ou lajota, lembrando que o próprio nome já diz material de enchimento, apenas preencher aquele espaço aonde ficaria o concreto, sendo que o concreto é um item oneroso na obra, por isso nós fazemos a substituição por material de enchimento. Consegue perceber a questão dos detalhes dos encaixes que eu te mostrei anteriormente? Esses são os pontos que nós devemos ficar atento com a altura da base da nossa vigota para ter um bom encaixe na nossa lajota. Já acima desses materiais, nós temos a capa de concreto, que foi o ponto que nós detalhamos nesse quarto ponto. Já outro tópico que eu quero chamar a sua atenção é a questão do escoramento. Para você fazer um bom escoramento e não deixar que o concreto vaze durante a concretagem, você deve seguir esses pontos. Ter uma boa base de madeira, que é essa região aqui que nós vemos na ilustração. Os pontaletes devem ser bem nivelados com a base que nós temos aqui. Já no sentido oposto, nós temos que ter a tábua em espelho, aonde vai fazer o travamento das nossas vigotas e também a questão do travamento do pontalete. E aqui em cima nós temos a montagem da nossa laje treliçada. São 5 pontos que você não pode fugir para uma boa execução e elaboração do seu projeto de laje treliçada. Esse foi apenas um estudo de introdução para os próximos vídeos que estão por vir aqui no canal. Se você não quer ficar por fora desse conhecimento, que vai ser sobre leitura e interpretação de projetos, de laje treliçada e alguns detalhes sobre execução, não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho. E eu te faço o convite para você visitar o nosso site estruturacibim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!